Seja bem-vindo, bem-vinda ao estudo do Livro dos Espíritos de hoje. Busque um ambiente tranquilo e sereno. Prepare o seu recipiente com água, que será magnetizado no decorrer do estudo de hoje, e fixe o pensamento em Jesus. Bons estudos! Boa noite a todos, sejam todos muito bem-vindos ao nosso grupo de estudos sobre o livro dos Espíritos, esse livro que é livro base aí da doutrina espírita. E hoje nós vamos dar continuidade no livro 1, que é o capítulo que nós estamos falando aí da criação, que é o capítulo 3. E para nós iniciarmos, convido a todos vocês que estão aqui no grupo, a Suzelei, o Carlos, o Gerson, a Natália, a Cleide e outros que vão chegar, e os que nos acompanham pelo YouTube. Vamos fazer uma prece inicial, nos conectando com o nosso Mestre Jesus, o nosso querido e amado Deus. A toda a equipe espiritual, vamos agradecendo por mais essa oportunidade de estarmos aqui reunidos no dia de hoje, para mais um estudo do Livro dos Espíritos, e pedimos assim, humildemente, que Jesus fique conosco, nos auxiliando nos entendimentos, nas reflexões, e que tudo transcorra com muita alegria, como viemos aqui, e com muita paz. E que assim seja, graças a Deus. Então, na semana passada, nós vimos aí até a questão 57. Então, na semana passada, nós vimos sobre a diversidade das raças humanas, né? Onde os espíritos aí nos ensinam que o homem apareceu em vários pontos do globo. E através da miscigenação, das misturas, assim houve outras raças e outros tipos, né? E também vimos que não somos diferentes por isso, e que pertencemos à mesma família, a família humana, e que somos todos irmãos. E depois nós fomos aí para a pluralidade dos mundos, onde podemos entender que nós não somos os únicos seres, não. De que existem outros planetas habitados e que tudo que Deus cria é para ser usado e que nada fica de enfeite. Então, hoje vamos aí começar na 58 e o Gerson vai fazer a leitura para nós, né, Gerson? A 58 também é uma pergunta aí de Kardec. Vamos lá. Pergunta: os mundos mais afastados do Sol estão privados de luz e de calor, uma vez que o Sol se mostra a eles apenas com a aparência de uma estrela? Resposta: crede, pois, que não existem outras fontes de luz e de calor além do Sol, e não considerais em nada a eletricidade que, em certos mundos, tem um papel que desconheceis e muito mais importante que sobre a Terra? Aliás, não dissemos que todos os seres sejam da mesma matéria vossa e com órgãos dispostos como os vossos? Aí tem um comentário de Kardec, né? Que as condições de existência dos seres que habitam os diferentes mundos devem ser apropriadas ao meio para o qual foram chamados a viver. Se não tivéssemos jamais visto os peixes, não compreenderíamos como esses seres podem viver dentro da água. Assim acontece com outros mundos, que contêm
sem dúvida, elementos que desconhecemos. Não vemos nós, sobre a Terra, as longas noites polares iluminadas pela eletricidade das auroras boreais, que há de impossível que em certos mundos a eletricidade seja mais abundante que sobre a Terra e desempenhe um papel de ordem geral, cujos efeitos não podemos compreender? Esses mundos podem conter em si mesmos as fontes de calor e luz necessária aos seus habitantes. Aqui o que eu entendo, né? Que para os padrões de vida que levamos aqui na Terra, a nossa posição em relação ao Sol é perfeita, né? Para a nossa para a vivência humana, né? Temos diversas fontes de uso de eletricidade, né? Será que só nós somos seres inteligentes a ponto de extrair eletricidade do movimento das águas, ou extrair da própria água o hidrogênio, que é um outro combustível, né? Será que só nós temos essa capacidade? E se já é, como Kardec disse aqui, né, como já é difícil nós entendermos, né, como é que pode seres viverem embaixo d'água, como os peixes, né, como podem os pássaros voarem, né, como podem seres viverem nas calotas polares, né, em temperaturas abaixo de zero. Se para nós já é difícil entender isso, que dirá querer entender que existe vida em outros planetas que não nas mesmas condições que as nossas, né? É difícil entendermos, né, que poderá existir ou existem, né, mundos muito mais independentes que o nosso, né? Mundos que não precisam, por exemplo, dos sóis, né? Mundos que geram o seu próprio calor, a sua fonte de calor. Então, muitas vezes, vamos dizer assim, a nossa arrogância de acharmos que somos os únicos nos impede de vermos, né, que existem mundos muito mais independentes que o nosso. Precisamos sempre ver para crer, né? Que ele cita o exemplo do peixe, é o que eu entendi. Cleide, pode falar. Eu também, com relação ao texto, né? A gente sabe, né, que onde não tem calor não há vida, né? Mas como foi falado aí pela Suzy e pelo Gerson, é que existem várias formas de calor, né? E a gente também não pode esquecer que tem os recursos das nossas divindades, né? Dos nossos espíritos amigos, né? Como a gente sabe que não existe só o planeta Terra, existem outros planetas, e lá cada um deles tem um tipo de recurso, né? Que, consequentemente, cada necessidade vai ter uma forma diferente de suprir isso, né? De ter a evolução. Então, vai ter um calor de uma forma diferente, mas vai ter, né? Porque, na verdade, Deus, ele cuida da criação dele, e ele provê e supre todas as necessidades, independente de ser nesse planeta ou nos outros, né? E como ele comentou dos peixes, ontem eu vi uma reportagem tão linda, que eu adoro peixes, né? Aliás, eu adoro a natureza em si, os animais também. Então, foi descoberta, não sei se vocês viram essa reportagem, foi descoberta pelos cientistas, no fundo do Oceano Atlântico, mais de 30 novas espécies de peixes, só que a 4.800 metros, lá embaixo, sem luz nenhuma. Como apareceram essas novas espécies? Com certeza, Deus deu um jeito, né? De alguma forma, foi gerado ali, né? Teve o calor. De alguma forma,
teve o calor para essas novas espécies aparecerem. Inclusive, tem até fotos de algumas muito lindas, diferentes mesmo. Então, você vê, é uma reportagem atual. A gente vê como é que as coisas vão mudando, como o ser humano, os conhecimentos, não é que eles vão sendo superados, mas é que vão aparecendo coisas novas, até para a gente ver que tudo é mutável, né? Mas a gente sempre vai chegar à conclusão, é obra de Deus, né? Com certeza tem a mãozinha de Deus ali. Como é que ia aparecer lá no fundo, onde não tem luz nenhuma, como é que ia aparecer esses seres lindos e diferentes, que ninguém nunca tinha visto, né? Que bacana, Cleide. É muito Bacana. linda. Eu vou ver essa reportagem aí depois. Joga lá. Cientistas que descobriram novas espécies no fundo do mar Atlântico. E por aí você vê também que olha o avanço da ciência. Por isso que o espiritismo, ele anda de mão dadas, né, com a ciência, porque a cada descoberta, e é essa a função mesmo. E até como você fala, tem a mãozinha de Deus lá nessa criação, assim como tem a mãozinha de Deus e da espiritualidade amiga, até guiando os cientistas nessas descobertas e trazendo para nós. Sim. E como vocês já falaram, e vale também reforçar dos estudos anteriores que nós vimos nas questões, que os planetas, eles são constituídos de acordo com a situação ali encontrada. E o fluido cósmico universal, ele vai se modificando a isso. Então, por isso que quando fala do Sol, então a gente vai ver que vai ter planetas aí que não realmente tem outra fonte de calor, mas não necessariamente como nós. Então, os espíritos, mais uma vez, eles vêm aí nos ensinar que nem todos os corpos têm a mesma formação química. Então, a gente não necessariamente precisa, eles precisam, né, quem está em outros planetas, dessa mesmo tipo de sobrevivência como nós, né? Eles estão adequados ali àquele globo deles. Só para complementar aqui, ouvindo comentários de todo mundo, eu lembrei de mais um ponto aqui, que a gente estuda no Evangelho segundo o Espiritismo, que a gente vive no mundo de provas e expiações. Estamos, vamos dizer assim, estamos lá no degrauzinho de baixo, tem muito a evoluir ainda, né? E conforme vamos evoluindo, vamos mudando de mundos. Ou seja, quantos outros já não passaram aqui nesse nosso planeta, nesse mundo de provas e expiações, né? Já estão em outros mundos, onde nós, em breve, estaremos, né? Não vamos entrar aqui no mérito de tempos, né? Mas, enfim, seguindo uma ordem de evolução, né? Cada um vai ter o seu, né, Gerson? Cada um vai ser o E teu. é o capítulo 3 do Evangelho, que é Há muitas moradas na casa de meu pai, onde a gente viu aí a pluralidade dos mundos. Bom, vamos... mais um ponto. Só para continuar isso que você está falando, realmente, né, a gente vai ouvindo as pessoas falando, a gente vai pensando em mais vai coisas. Lembrando. Aí vai puxando mais, né? E é verdade, né? Porque se você for olhar, onde quer que a gente esteja encarnado, né? Seja em qualquer lugar, no fundo do mar, no planeta X, no planeta Y, né? É lá onde que a gente tem que estar. E Deus vai prover todas as nossas necessidades, né? De evoluir, vai prover todos os recursos, né, para os nossos aprendizados. Então, onde quer que seja, vai ter uma evolução, né? E sempre vai ter, como a Meire mesmo falou, uma
uma forma de energia, né? Um fluido cósmico diferente para cada lugar, né? E para cada necessidade, da onde quer que as pessoas estejam encarnadas, pessoas, seres, né? Na verdade. Exatamente. Bom, seguindo aqui, na verdade a 59, ela não é uma pergunta, né? Na verdade, ela é uma explanação que o Kardec diz, acho que aqui para resumir esse capítulo 3º, né? Então, está denominado assim: considerações e concordâncias bíblicas referentes à criação. Aí, grupo, eu sugiro a gente ler parágrafo por parágrafo, ou um par de parágrafos, e ir parando e comentando, porque se a gente for ler tudo e depois for querer comentar, a gente só vai lembrar do último parágrafo, né? Isso é muita coisa. Concordo. E aí termina amanhã essa nossa reunião. Concordo. Vamos lá. Então, Kardec começa assim suas considerações, né? Os povos formaram ideias muito divergentes sobre a criação, segundo o grau dos seus conhecimentos. A razão, apoiada na ciência, reconheceu a impossibilidade de certas teorias. Aquela dada pelos espíritos confirma a opinião admitida há longo tempo pelos homens mais esclarecidos. A objeção que se pode fazer a essa teoria é que está em contradição com o texto dos livros sagrados, mas um exame sério faz reconhecer que essa contradição é mais aparente que real e que ela resulta da interpretação dada a um significado frequentemente alegórico, né? O que eu entendi aqui é que Kardec ele faz uma comparação, né, que não quer dizer que a ciência está longe dos textos bíblicos, né? A questão aqui é a alegoria, que e foi usada nos textos, né, da Bíblia. E, assim, o que eu imagino, né? Já imaginou como seriam os textos do Antigo Testamento se eles tivessem que ficar descrevendo lá que os homens somos compostos por células que contêm trocentos mil genes, que 23 pares de cromossomos? Não, o povo ia ficar doido, né? O povo era muito bárbaro, né? Não ia dar certo. É verdade. Pode falar, Cleide. Legal aqui que ele vai comparar a Bíblia, né? E é que nem ele fala, né, que os textos dos livros sagrados, eles são escritos de uma forma meio que alegórica, né? Que nem Jesus não falava por parábolas, Sim. Porque era a forma das pessoas entenderem, né? João não descreveu o Apocalipse de uma forma assim, do jeito que ele via, porque ele não sabia que existia cometa, vulcão, essas coisas, né? Por isso que eu acho que ele cita aqui que é uma forma alegórica, no sentido que, dependendo de quem escreveu e os recursos que tinha, né, de linguagem e de conhecimento também, né? Isso mesmo. E como a gente até comentou em estudo anterior, a Bíblia, ela não tem nada de errado, né? Esses textos sagrados, o que a gente tem que ter é todo cuidado e todo respeito e a interpretação, né? Porque como vocês aí disseram, para aquela época não dava para se falar em células, em reprodução de células, né? Então, e a ciência, ela não estava tão avançada assim. Então, tinha-se o registro e para fazer a história era contada como eles podiam entender naquela época. Lembrando que é uma linguagem ali dos hebreus. Então, a Bíblia está errada? Não. O que às vezes acontece de erro são as interpretações,
como o Gerson vai seguir a leitura, mas, por exemplo, quando a gente fala que o Deus criou o mundo em 6 dias e o 7º ele descansou. Então, até na Gênese, né, eu já falei para vocês que eu vou fazendo assim um comparativo, uma leitura em paralelo. Então, esses 6 dias se refere a 6 eras, 6 períodos, 6 ciclos, né? Então, está na parte aqui geológica. Então, cabe a nós pesquisar, ver onde a ciência já avançou e para a gente ter todo esse entendimento. Né? Mas pode seguir, Gerson. A questão do primeiro homem, na pessoa de Adão, como única fonte da humanidade, não é o único ponto sobre o qual as crenças religiosas tiveram que se modificar. O movimento da Terra apareceu, em certa época, de tal forma oposto ao texto sagrado, que não houve tipo de perseguições que essa teoria não tivesse servido de pretexto e, todavia, a Terra gira malgrado os anátemas, não podendo hoje ninguém contestá-lo sem agravar a sua própria razão. A Bíblia diz igualmente que o mundo foi criado em 6 dias e fixa a época em torno de 4.000 anos antes da era cristã. Antes disso, a Terra não existiria, foi tirada do nada. O texto é formal. Eis que a ciência positiva, a ciência inoxerável, veio provar o contrário. A formação do globo está escrita em caracteres perenes no mundo fóssil, estando provado que os 6 dias da criação indicam períodos, cada um podendo ser de várias centenas de milhares de anos. Isso não é um sistema, uma doutrina, uma opinião isolada, é um fato também constante, como aquele do movimento da Terra, que a teologia não pode se recusar a admitir. Prova evidente do erro em que podem cair os que se atêm à letra das exposições de uma linguagem frequentemente figurada. É preciso concluir que a Bíblia é um erro? Não, mas que os homens se equivocaram a interpretá-la. Esse comentário que você acabou de fazer, né, Meire? A questão do período, né, desses 6 dias, né, que na verdade foram 6 ciclos de centenas de milhares de anos, né, e que na Idade Média as igrejas, né, pregavam que o Sol girava em torno da Terra, né, que Terra é o centro, né, do universo. Terra é o centro do universo, que Deus criou o homem, criou a Terra, criou o homem, então, quer dizer, somos um suprassumo da criação de Deus, né? Então, por que que a Terra tem que girar em torno dos outros? É os outros que têm que girar em torno da Terra, né? Então, formas, assim, equivocadas de interpretação que acho que o Kardec nos chama a atenção aqui. E nessa parte, Gerson, Galileu, até a gente fez esse comentário aí em estudos passados das questões. Galileu, aliás, na introdução, Galileu, ele teve que rever esse ponto de vista, porque ele dizia que a Terra que gira em torno do Sol, porque antigamente se falava exatamente isso aí, e não o contrário. Então, essas posturas foram necessárias serem revistas. E como aqui está falando, né, novamente, dos 6 dias. Então, olha só, a gente já fez esse comentário também. E os dinossauros? E os fósseis? Até hoje em dia se encontra, porque os fósseis, eles são espalhados aí por todo o globo, não foi só em uma parte. Então, a gente tem aí as pesquisas que nos mostram pela ossada, pela arcada, pela época em que eles viveram. Então, por isso que aqui você vê que Kardec ele foi muito cuidadoso em colocar tudo isso,
e que ele nos chama a atenção para a nossa interpretação, para a nossa pesquisa, porque não tem como negar essa época aí dos dinossauros. Pode falar, Cleide, eu vi que você abriu seu microfone. Aliás, quem quiser falar, é só abrir o microfone, que eu estou de olho aqui. Na verdade, eu só queria completar, realmente, é isso que vocês falaram, né? Que em termos, assim, bem chulo, é o que tinha no momento, né? Isso. É o que temos para hoje. E a gente não pode esquecer, a gente está vendo com os nossos estudos a evolução da ciência, né? Está vindo cientistas mais dedicados, mais inteligentes ou com mais recursos. E o que acontece? As descobertas atuais vão se sobressaindo das antigas, e aí vai mudando, não é que vai negando o que já tem, mas vai mudando a forma de pensar, de imaginar como é que era antigamente, é uma evolução, não sei se existe isso, de atualização, Sim, vai atualizando, né? sim, As verdade. descobertas. Isso. É o bom senso, né, de equilibrar as coisas, né? Os textos bíblicos, né? Os textos que nós estudamos com as descobertas das ciências, né? É o que Kardec começou fazendo isso, né? Ele acabou juntando, né, sabiamente, né? Isso mesmo. Bom, a ciência, escavando os arquivos da Terra, reconheceu a ordem pela qual os diferentes seres vivos aparecem em sua superfície. E esta ordem está de acordo com aquela indicada na Gênesis, com a diferença de que esta obra, ao invés de sair milagrosamente das mãos de Deus em algumas horas, se realizou sempre pela sua vontade, mas segundo a lei das forças da natureza, em alguns milhões de anos. Deus ficou, por isso, menor ou menos poderoso? Sua obra ficou menos sublime por não ter o prestígio da instantaneidade? Não, evidentemente. Seria preciso fazer-se da divindade uma ideia bem mesquinha para não se reconhecer a sua onipotência nas leis eternas que estabeleceu para reger os mundos. A ciência, longe de diminuir a obra divina, mostra sob um aspecto mais grandioso e mais conforme as noções que temos do poder e da majestade de Deus, pela razão mesmo de se cumprir sem derrogar as leis da natureza. Bom, aqui, na verdade, Kardec fala que, independente de ter feito em 6 dias ou milhões de anos, imagina que isso vai diminuir qualquer grandiosidade, né, de Deus. Deus ele não faz as leis para ele mesmo derrubar. Não diminui nada a grandeza, essa obra, né, divina. Bom, dá para seguir, Meire? Tá, nós temos 9 minutos. Tá. A ciência? A ciência, de acordo nisso com Moisés, coloca o homem em último lugar na ordem da criação dos seres vivos. Todavia, Moisés indica o dilúvio universal no ano 1654 do mundo, enquanto a geologia nos mostra o grande cataclismo anterior à aparição do homem, atendendo que, até hoje, não se encontrou nas camadas primitivas qualquer traço de sua presença, nem de animais da mesma categoria, sob o ponto de vista físico. Mas nada prova que isso seja impossível. Várias descobertas já fizeram surgir dúvidas a tal respeito. Pode ocorrer que, de um momento para outro, se adquira a certeza material dessa anterioridade da raça humana,
E então se reconhecerá que, sobre esse ponto, como sobre os outros, o texto bíblico é uma alegoria. A questão é de saber se o cataclismo geológico é o mesmo a que assistiu Noé. Ora, o tempo necessário à formação das camadas fósseis não permite mais confundi-los, e do momento em que se encontrarem os vestígios da existência do homem antes da grande catástrofe, ficará provado ou que Adão não foi o primeiro homem, ou que a sua criação se perde na noite dos tempos. Contra a evidência, não há raciocínios possíveis, e seria preciso aceitar esse fato como se aceitou aquele do movimento da Terra e dos 6 períodos da criação. Então, ou seja, né, quem garante que o grande dilúvio não foi uma enchente, né, no mundo de Noé? Né? Até hoje a gente vê catástrofes, né, da natureza, né, enchentes, regiões do mundo que ficam dias embaixo de chuva, que dentro daquele ambiente alaga tudo, né? Então, naquela época lá, para quem já aceitava que o Sol girava em torno da Terra, né? O que não seria aceitar que aquele dilúvio, aquela enchente naquele determinado local, de fato não foi esse dilúvio aí do Noé. Isso mesmo, Gerson. E a gente viu que esses cataclismos, eles vira e mexe, em épocas aí acontecem. Até como você falou, a gente vê, não na mesma proporção, mas acontecem. E tem uma razão para isso acontecer. A espiritualidade nos ensina essa necessidade, né, dessa limpeza, dessa purificação, porque nada acontece sem o consentimento de Deus. Então, quando ele fala de Noé, a gente sabe um pouco aí da história e pela Bíblia, né, essa parte da criação, então que colocou ali cada espécie ali nessa arca de Noé. Então, leva também a nossa reflexão. Se a gente viu semana passada as diversidades das raças humanas, como foi colocado ali? Porque ali parece que o mundo, ele acabou e só ficou quem estava ali na arca. E depois? E essas outras raças? Né? Como houve? Né? Da onde surgiu? Então, vale essa reflexão. Então, mais uma vez, é a interpretação. Temos 4 minutos, Gerson. Vamos seguir então? Paramos aí a existência do homem? Isso. Vamos lá. A existência do homem antes do dilúvio geológico, em verdade, é ainda hipotética, mas eis aqui o que o é menos. Admitindo-se que o homem apareceu pela primeira vez sobre a Terra 4.000 anos antes de Cristo, se 1.650 anos depois toda a raça humana foi destruída, à exceção de uma só família, disso resulta que o povoamento da Terra data de Noé, quer dizer, de 2.350 anos antes da nossa era. Ora, quando os hebreus emigraram do Egito no 18º século, encontraram esse país muito povoado e já bem avançado em civilização. A história prova que essa época, a Índia e outros países estavam igualmente florescentes, sem mesmo se levar em conta a cronologia de certos povos que remontam a uma época bem mais recuada. Seria preciso que do 24º ao 18º século, quer dizer, no espaço de 600 anos, não somente a posteridade de um único homem pudesse povoar todos os imensos países então conhecidos, supondo-se que os outros não o fossem, mas que, nesse curto intervalo, a espécie humana
pudesse se elevar da ignorância absoluta no estado primitivo ao mais alto grau de desenvolvimento intelectual, o que é contrário às leis antropológicas. Gerson, se quiser, você pode seguir e a gente pode deixar o comentário para a semana que vem, porque só falta aí 2 parágrafos, pode ser? Tá, vamos lá. A diversidade das raças vem ainda em apoio dessa opinião. O clima e os costumes produzem, sem dúvida, modificações nos caracteres físicos, mas se conhece até onde pode chegar as influências dessas causas. E o exame fisiológico prova que há, entre certas raças, diferenças constitucionais mais profundas que aquelas que podem o clima produzir. O cruzamento das raças produz os tipos intermediários. Ele tende a apagar os caracteres extremos, mas não os produz. Apenas cria variedades. Ora, para que houvesse cruzamentos de raças, era preciso que houvesse raças distintas. E como explicar sua existência, dando-lhes um tronco comum e, sobretudo, ainda próximo? Como se admitir que, em alguns séculos, certos descendentes de Noé se transformaram a ponto de produzirem a raça etíope, por exemplo? Uma tal metamorfose não é mais admissível que a hipótese de um tronco comum para o lobo e o cordeiro, para o elefante e o pulgão, para o pássaro e o peixe. Ainda uma vez, nada pode prevalecer contra a evidência dos fatos. Tudo se explica, ao contrário, em se admitindo a existência do homem antes da época que lhe é vulgarmente assinalada, que as origens são diversas, que vivendo há 6.000 anos, Adão tenha povoado uma região ainda desabitada. O dilúvio de Noé como uma catástrofe parcial confundida com o cataclismo geológico. Tendo-se em conta, enfim, a forma alegórica particular ao estilo oriental e que se encontra nos livros sagrados de todos os povos. Por isso, é prudente não se negar apressadamente como falsas doutrinas que, cedo ou tarde, como tantas outras, podem desmentir aqueles que as combatem. As ideias religiosas, longe de perderem, se engrandecem caminhando com a ciência. Esse é o único meio em não apresentarem ao ceticismo um lado vulnerável. Gerson, obrigada pela leitura e assim agradecidos pelo estudo de hoje. Rendemos graças a Deus e com fé em Deus estaremos aqui na próxima quinta-feira e fiquemos com a luz de Jesus em nossos lares, iluminando a todos nós, quem reside conosco, incluindo os animaizinhos e as nossas plantinhas. Amém. Gratidão a todos. Amém.